Jesus tinha dito. E enquanto desamarravam, seus donos perguntaram: por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida dos Montes das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar, enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Versículo 38. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda seus seguidores por eles dizerem essas coisas. Ele, porém, respondeu: se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela leitura da Tua Palavra. Espírito Santo, nós te damos total liberdade nessa noite. Nós te pedimos, flua nesse lugar. O Senhor tem liberdade, o Senhor tem espaço nessa noite. Nós pedimos, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Nós abrimos e rendemos o nosso coração para ouvir a Tua voz, conscientes de que tudo aquilo que nós vamos ouvir não é algo natural, mas é um recado de Deus a nós nessa noite. Tudo aquilo que queremos ouvir é um chamado do Senhor para nós, e nós queremos dizer: eis aqui, nós queremos ouvir e nós queremos atender a Tua voz. Pai, nós abrimos o nosso coração para Te receber. Nós abrimos o nosso coração para receber o toque especial do Teu Espírito nessa noite, Pai. E que essa palavra nos encha de fé, em nome de Jesus, e nos encha, Senhor, de consciência daquilo que o Senhor deseja nessa noite. Diga para Ele: Deus, eu te dou liberdade. Espírito Santo, tu tens liberdade no meu coração. Deus, essa é a Tua mão da Tua igreja, Pai. Então nós te pedimos, nos dê o pão desse dia. E que o Senhor ministre a cada um à medida que o Senhor desejar. Então nós oramos e nós entregamos esse momento em Tuas mãos. Nós entregamos esse momento ao Senhor e estamos dependentes daquilo que o Senhor quer falar com essa igreja hoje. Obrigada, Senhor, em Teu nome nós oramos. Amém e amém. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Bom, pode sentar, fique à vontade. Como foi avisado, já aqui nós estamos na semana, iniciando na verdade a Semana Santa. Quantos gostam aí dessa semana? É uma semana muito especial e a nossa igreja também terá uma programação toda especial diante dessa semana. Nós estamos iniciando um período que nós costumamos chamar de paixão, né? O período da paixão. São os últimos acontecimentos antes da morte e ressurreição de Jesus. Então, ao longo dessa semana, você estará sendo ministrado a respeito de todos os episódios e acontecimentos que antecederam a morte e a ressurreição de Jesus. E um dos últimos fatos que aconteceram antes que Jesus entrasse nesse período de morte e ressurreição foi a sua entrada em Jerusalém. Na Bíblia, né, como nós lemos aqui, o título é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E hoje a gente vai falar desse episódio, amém? A gente vai aprender com ele alguns aspectos. E antes de tudo, eu queria contextualizar para você, queria falar para você um pouquinho de Jesus e contextualizar o que é que esse ato representava. Amém? Eu não sei se você já se perguntou o que tem de especial nessa passagem. Eu lembro que eu já tinha lido ela, quando eu era um pouco mais nova na fé, eu já tinha lido várias vezes e eu ficava assim: por que entrada triunfal de Jesus? O que aconteceu de especial? E eu percebi que era um momento que antecedia, né, a morte e a ressurreição, mas não tinha devida compreensão. E hoje a gente vai contextualizar um pouquinho do porquê disso, por que Jesus entra nessa cidade. Jesus já tinha passado por tantas cidades, o que fez dessa entrada algo especial? Por que Jesus escolheu um jumentinho para entrar? Você já pararam para se perguntar isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero lembrar que Jesus, o nosso Deus, Ele não faz nada sem propósito. Amém? Como eu falei, Jesus já tinha passado por muitas cidades naquela época. Jesus já tinha chegado em muitas cidades
cidades, algumas ele tinha sido bem recebido, outras Jesus falou assim, olha, ele mesmo falou, né, em alguns lugares vocês não vão ser bem recebidos, o que vocês fazem, quem sabe? Bate a poeira dos pés de vocês e segue em frente. Isso já tinha acontecido muitas vezes, mas nesse episódio especial, Jesus ele entra de uma maneira diferente, e não é porque ele queria dizer assim, galera, eu cheguei, estou por aqui, quem precisar de milagre me chama. Não foi isso. Houve um propósito, porque ele é um Deus de propósito, amém? Amém. Repete comigo, Jesus é um Deus de propósito. Só para você lembrar já de início que ele tem propósito nessa noite, que ele tem propósito na tua vida, porque ele não é um Deus de casos, amém? Deus não faz algo porque deu na cabeça dele e ele teve vontade de fez. Inclusive, queria dizer que você ter nascido não foi porque Deus estava nesse dia despreocupado, desatento e você foi um acidente, amém? Ele tem propósito em cada detalhe que ele fez. E você vai ver nessa história que Jesus ele tinha propósitos. O primeiro, Jesus ele estava cumprindo uma promessa. No início da Semana Santa, eu acho que é interessantíssimo lembrar, embora você talvez constantemente ouça isso, mas esse é o momento ainda mais pertinente para dizer que Jesus ele veio a essa terra por um propósito. Cristo veio a essa terra para nos redimir da condenação do pecado e nos reconciliar com Deus. Esse é o resumo. Jesus ele veio para cá com um propósito. Jesus ele foi essa promessa de Deus. Por que Deus prometeu isso? Porque entenda, nós pecamos lá no início de tudo. Com Adão, nós estávamos pecando junto com ele. Mas Deus prontamente começa um plano de salvação. Naquele mesmo momento que o homem peca no jardim, Deus inicia um plano redentor. Amém? Então, o que eu quero dizer para você é que Jesus, que é aquele responsável por trazer essa redenção, ele foi prometido. E ele foi prometido desde o começo de tudo. Não pense Jesus que ele aparece no meio da sua Bíblia para frente, é isso que eu estou dizendo. Jesus aparece nas primeiras páginas da sua Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Esse descendente era Jesus. Ele lhe ferirá a cabeça. Deus estava dizendo que o descendente daquela mulher seria Jesus. Iria ferir a cabeça daquela serpente responsável pela queda. Vocês estão me acompanhando? Amém. Amém. Então, por que nós estamos falando disso? Para nós lembrarmos que Cristo, ele foi prometido por Deus desde o início. E ao longo do Antigo Testamento, Deus ele continua falando e prometendo a Jesus. Ao longo de todas essas páginas, você não vai encontrar histórias aleatórias, mas você vai encontrar a história do povo de Deus, a história, na verdade, que Deus estava escrevendo até que Jesus viesse. Tudo gira em torno dessa vinda de Jesus, porque Cristo é uma promessa desde o início de tudo. Então, eu estou dizendo isso para que você entenda que se Jesus era essa promessa que vinha de muitos e muitos anos, ele era muitíssimo esperado por aquele povo. O Messias, Jesus era o Messias, aquele que viria para resgatar esse povo da condenação. Então esse povo esperava muito por esse Messias. E existem diversas promessas a respeito dele. Lá eu queria dar um texto para vocês de umas dessas profecias a respeito de Jesus. Como eu falei, ele era prometido por muito tempo. E em Zacarias eu vou ler uma promessa de Deus a respeito de Jesus. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias foi um profeta que viveu algumas centenas antes de Jesus vir. E ele disse assim, uma visão que ele teve. Você está ouvindo? Amém. Diz assim: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó precioso Jerusalém, vejam, o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então aqui em Zacarias você percebe uma promessa de que esse Messias, esse rei, ele viria como rei, mas de forma humilde,
vinha montado em um jumentinho. Então, quando Jesus ele chega daquela forma, ele está dizendo assim: a promessa chegou, a promessa ela está se cumprindo. Quando Jesus chega daquela forma, eles pensam: é ele, é o Messias tão esperado. Pessoas já deviam ter feito isso antes. Vocês pensam mesmo? Provavelmente muitas pessoas já tinham dito ser o Messias e entrado também no jumentinho e feito algumas coisas semelhantes ao que Jesus dizia fazer. Aliás, ao que Jesus fez, ao que o Messias faria. Mas aquele Jesus daquele dia, ele era diferente. Aquele Jesus daquele dia tinha algo especial. Aquele Jesus carregava a glória de Deus. Aquele Jesus é aquele que exalava a essência do Pai. Eu não sei como você imagina que Jesus era, mas eu imagino que Cristo, ele carregava uma essência que de fato exalava. Porque não é possível alguém chegar diante do outro e falar assim: me segue, e o outro responder: eu sigo. Você imagina essa cena? Se alguém chegar hoje pra você e falar assim: Wagner, me segue. Wagner, nem te conheço, que notícia é essa? Que nem o povo fala aí, né? Quem é tu na fila do pão? Eu já falei isso. Não é verdade? Mas algo especial tinha naquele homem. Podem ter passado por aquela cidade muitas pessoas dizendo: eu sou o Messias. Porque isso, meus irmãos, entendam, isso era uma promessa real para aquele povo. A promessa do nosso tempo é que Jesus vai voltar. Amém? Amém. Infelizmente não vivemos a expectativa dessa promessa como eles viviam. A promessa que está liberada sobre o nosso tempo não é o Messias que vai vir. É um Messias que já veio e um Messias que vai voltar. Mas às vezes não vivemos com a mesma convicção que eles viviam. Porque entendam que tudo girava em torno do Messias que viria. A gente está vendo uma série aí de Jesus que é The Chosen. Vocês já devem ter ouvido falar dessa série. E eu achava tão simples ter tratado na série um momento que tinha um cego assim pelo chão. Aí passava um dos discípulos, antes de serem discípulos, ele só passou perto assim dele. E o cego falava assim: quem é o Messias que passou? Tipo assim, não estava nem se falando de Jesus ainda, mas eles esperavam com tanta expectativa. E ele falou assim: por favor, quando ele vir, me avisa que ele veio. Aquele povo esperava por esse Jesus. Então Jesus foi ali e ele cumpriu a promessa. O que eu estou querendo dizer para você é que Jesus estava ali se apresentando para aquele povo. Jesus estava ali cumprindo a promessa de Deus. E talvez para nós é difícil imaginar isso. Inclusive, se eu falar agora, você consegue imaginar Jesus agora no nosso meio. Talvez para você é difícil imaginar isso porque os nossos olhos não contemplam. Então é difícil a gente conceber de forma tão natural, mas há uma coisa: o nosso coração ele sente. No nosso coração testifica. No coração daquelas pessoas, de algumas delas pelo menos, se testificou que aquele era o Messias. O que eu quero dizer para você é qual é a resposta também do nosso coração. Porque sabe, Jesus ele está aqui nessa noite. Amém. Amém? Amém. Fixe essa pergunta em seu coração. Porque a segunda coisa, né? Jesus ele se apresenta àquele povo. O segundo propósito era Jesus se apresentar diante daquelas pessoas. Naquela época, os reis, eles se assentavam em jumentos. Era uma cultura. Os reis, eles montavam nesses jumentos. Então Jesus, ele estava assim de maneira humilde, mas ele também estava reforçando uma identidade de rei. Ele também estava se conectando, né, com essa expressão de realeza, porque não sei se vocês sabem, uma outra promessa é de que esse Messias viria da descendência de um rei que era Davi. Então, mais uma
eu acho interessante que Jesus fala sobre um jumento que ainda não havia sido montado. E isso também é um prenúncio de que ele era um rei diferente de todos os outros. De que ele faria coisas que nenhum outro fez anteriormente. O que eu estou querendo dizer para você é que naquele momento tudo falava. Tudo falava com aquele povo. E eu espero que você também hoje comece a entender que tudo nesse ambiente fala com você nessa noite. Do início desse culto até aqui, Deus está falando com você. Talvez, na realidade, Jesus, ele não está entrando literalmente em cima de um jumentinho aqui. E não está se apresentando dessa forma. Mas de alguma forma ele se apresenta bem a você hoje. Naquele dia, Jesus se apresentou daquela maneira. Naquele dia, Jesus ele se apresentou como rei, mas também como aquele Messias que aquele povo esperava. E aquele povo deu uma resposta. Aquele povo deu uma correspondência a esse Cristo. E eu quero dizer hoje que Deus também está se apresentando a nós. Qual é a resposta do nosso coração diante disso? Qual é a correspondência do nosso coração diante do Cristo que hoje se apresenta a nós? A gente vai falar um pouquinho disso, sobre a correspondência e a resposta dessas pessoas diante de Jesus, da maneira pela qual ele se apresentou. No meio dessa história você vê alguns personagens, e a gente vai falar de alguns deles. O primeiro, que inclusive sempre me chamou muita atenção, é o bendito jumentinho. E ele tinha também os seus dons, né? Então, os primeiros personagens que a gente vai aprender é esse jumentinho e os seus donos. Nós vemos, primeiramente, Jesus ele inclusive se antecipa quando ele fala para os discípulos buscarem, né, esse jumento. Jesus se antecipa e fala assim: olha, se questionarem alguma coisa, vocês falam o quê? Diz que o mestre, que o Senhor precisa dele. Jesus muitas vezes ele sabe como a gente funciona. Baixa um pouquinho, por favor. Jesus já sabe que às vezes a gente tem esse ímpeto de ser questionador. Sim ou não? Às vezes a gente tem esse coração. Às vezes, diante de um chamado de Deus, diante de Jesus se apresentando a nós vamos ter um coração que questiona. Nós vamos nos encher de dúvidas. Por que me entregar a Jesus? Por que receber a Jesus? Será que eu faço isso? Como é que vai ser daqui para frente? O que será que eu vou perder? O que será que eu vou ganhar? Aqueles donos tinham certa preocupação. Para quem está pegando o jumento? Será que eles pensaram ali, vai devolver? Vai ficar para lá para sempre? Para que ele quer? E às vezes essa é a nossa correspondência diante do chamado de Deus. Nós nos enchemos de questionamentos, enchemos de dúvidas. E o que eu acho mais interessante na nossa vida é que provavelmente você já deve ter feito muitas coisas que te levaram para um caminho errado, sem você ter ao menos se perguntado por quê. Talvez você já viveu muitas coisas na sua vida que você pensa assim: eu não queria nem ter entrado nessa. E talvez você não tivesse entrado se você tivesse se perguntado um pouquinho mais. Será que esse caminho é bom? Será que isso é correto? Será que isso me leva à vida? Só que para certas decisões nós temos muita coragem, nós somos bastante consequentes. E na melhor decisão, que eu tenho certeza que é na vida de qualquer pessoa, nós sempre estamos nos remediando e nos perguntando: será que eu vou? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou para frente? Será que vai ser difícil? Quantas pessoas eu vou perder no meio desse caminho? Será que eu vou ser fiel? Será que eu vou chegar até o fim? A gente já vai falar sobre isso, mas o segundo aspecto disso é o jumento, que ainda tem um jumento na história. Não sei se você sabe, quando eu li a jumentinha que eu falava: nossa, que coisa mais fofa. Eu pensava, Jesus escolheu um animal dócil, fofinho. A verdade é que eu descobri que o jumento é muito bravo, que eles são resistentes, que eles não são fáceis
avançar. E esse jumentinho da história nunca tinha sido montado por ninguém. Você pode imaginar a preocupação daqueles donos de falar assim: meu Deus, vou pegar. Coitado de Jesus. Vai pegar o bendito do jumento, vai subir nele. Sei lá o que, não sei se o jumento ataca, não sei como é que funciona. Preocupação, receio. E esse era um jumento duro, era um jumento bravo, nunca tinha sido subido por ninguém, montado por ninguém. E Jesus escolheu esse bichinho. E isso também nos lembra sobre pessoas, ou sobre quando nós mesmos recebemos o chamado e o convite de Deus, e nós temos também o coração duro. Nós somos também resistentes. Não vai montar em mim, não. Imagina o jumentinho. Às vezes nós somos assim. Nós temos ouvido Deus constantemente nos chamar a atenção disso ao longo dessa semana. Sim ou não? Desde o domingo passado, a mensagem foi a respeito de nós não endurecermos o nosso coração. E esse é mais um exemplo de que Deus ele sobe. Jesus montou nesse animal que era resistente. Isso nos lembra de pessoas resistentes, mas também nos lembra que não há nada que o Espírito Santo de Deus não possa fazer. Não existe coração humano que seja tão duro que o Espírito Santo não possa tocar e convencer. E talvez você pensou em alguém, mas eu estou falando de mim, de você. Porque por muitas vezes o nosso coração é duro, o nosso coração se fecha, o nosso coração resiste. E às vezes a gente pode estar meio de dizer: mas eu já rendi a minha vida para Jesus, mas Jesus não fala conosco só no dia que a gente prega a vida para Ele. Jesus fala conosco todo dia. Jesus se apresenta todos os dias. Eu tenho convicção que Jesus hoje falou com você. Jesus se apresentou para você hoje. Jesus colocou no teu coração um desejo assim. Jesus te cultuou assim: olha, hoje tem culto. E você atendeu, você veio. Você não tem um coração resistente, mas é fato que Cristo se apresenta em nossa vida todo dia. E nós não podemos ter esse coração, amém? Resistente. E eu até fiquei imaginando se esse jumentinho pensasse. Viajei. Mas, pensa comigo. E se esse jumentinho pensasse? E ele dissesse assim: meu Deus, eu nunca te esperei em Jerusalém. Eu nunca entrei nessa cidade, como é que eu vou fazer isso? E aí ele ficou se questionando, que nem a gente fica se questionando. Como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Vou ficar nervoso? Eu vou isso, eu vou aquilo. Ou quem sabe resistir. Mas imagina se esse jumentinho ele pensa: será que eu vou conseguir? E aí ele foi e entrou. E de repente ele está entrando e do nada as pessoas começam a jogar mantos, a balançar ramos, né? Já pensou se o jumentinho conseguir? Eu estou desfilando aqui, está todo mundo me saudando. Por que eu estou fazendo essa pequena analogia? Porque não era sobre o jumentinho, era sobre quem estava em cima do jumentinho. Era sobre quem aquele jumentinho carregava. Você pode estar pensando: tu está me chamando de jumentinho? Não estou chamando ele de jumento. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente entra nos questionamentos e diz: será que eu consigo? Será que eu vou? E de repente você olha e dá certo, você olha e você está caminhando, você está conseguindo, porque não é sobre você. É sobre quem você deixou conduzir a sua vida. Uau. É sobre quem você está carregando. Deus. Aquelas saudações não eram para aquele jumento, era para o Cristo que estava sobre ele. Amém. Então, talvez hoje você também se faz muito questionamento, talvez você hoje também tenha suas dúvidas, os seus receios, as suas preocupações, mas eu quero te dizer: não é sobre nós, é sobre Cristo em nós. O Senhor, eu sempre digo que Deus não pede de nós aquilo que Ele mesmo não nos capacita a viver. Aquilo de melhor Ele mesmo nos proporcionou, que foi a salvação, a vida eterna. Será que Ele não vai se encarregar do caminho? Ele vai. Tanto que deixou sobre nós o seu Espírito para nos conduzir, para nos convencer.
estremece, se ele se enche de dúvida e diz: eu não sei se eu consigo, porque eu estou afundada numa vida que eu não sei se eu consigo sair dela. Mas entenda, não é pela tua força. O nosso papel é aceitar o chamado. Ah, quer dizer, então eu não vou precisar fazer mais nada? Vai. Você vai precisar, você não vai precisar fazer sozinho. Você não vai precisar fazer pela sua força, mas pelo Deus que estará conduzindo a tua vida. Amém? A segundo personagem que a gente percebe nessa história é uma multidão. Uma multidão que Jesus entra, tinha muitas pessoas e de fato eles reconheceram Jesus como Messias. Amém? Afinal, era um povo que esperava por isso. Tenho certeza que era um povo que conhecia essa mesma passagem que a gente leu em Zacarias. E um povo que viu com seus próprios olhos as maravilhas de Jesus. Tanto que no versículo 37 diz que eles começaram a gritar e a cantar enquanto acompanhavam. E diz assim: louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Eles viram Jesus fazer muitas coisas. Eles estavam diante desse Jesus que fez muitos sinais e maravilhas. Então eles cantaram, eles louvavam. Eles reconheceram que ele era o Messias. Porém, depois de alguns dias, o coração desse povo mudou. Depois de uns dias, o coração daquelas pessoas mudou. E esse é o problema de ser multidão. Esse é o problema de ser multidão e não de ser filho, discípulo e seguidor. Porque depois de alguns dias, esse mesmo povo que falou Hosana nas maiores alturas, foi o povo que falou o quê? Crucifica. Crucificam. Viraram, as costas para Jesus quando os milagres cessaram. Porque enquanto eles lembravam do Deus que fez maravilhas, o seu coração creu. Eles renderam glórias, eles cantaram louvores. Mas ao ver o Cristo crucificado, ou aquele Cristo que estava sendo julgado, aquele povo virou as costas para Jesus. E de forma semelhante, muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes estamos firmes quando tudo está bem, e quando tudo vai mal, viramos as costas para Jesus. Nós não podemos ser como essa multidão. Até porque eu sempre falo também que quem criou a possibilidade de qualquer destruição na nossa vida fomos nós com o nosso pecado. Não foi Jesus. Quantos já se perguntaram por que Deus fez isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Mas quem criou qualquer chance dessas coisas nos acometerem fomos nós. E Deus, por sua graça, nos enviou aquele que redime todas as coisas. E Deus, por sua graça, enviou Jesus para nos livrar da condenação desse pecado e do domínio do pecado. Então, foram pessoas que se maravilharam com os feitos de Jesus, mas não estavam de fato andando com esse mestre. E por não andarem com Jesus, infelizmente, só conheceram os milagres. Milagre é bom? Sim. Bênção é bom? Muito. Quem quer receber uma bênção de Deus hoje? Que Deus libere sobre você a medida da sua fé em nome de Jesus. É muito bom receber as bênçãos de Deus. Agora para pensar. Se receber as bênçãos é tão bom, mas não é tudo, imagina o que venha mais disso então. Se ter as bênçãos de Deus é bom, mas ainda é só a ponta do iceberg, imagina então o que tem além disso. A multidão conheceu Jesus que fez milagres e pensou: ele é o Messias. E o coração dele se encheu com isso. Mas quando os milagres cessaram, por não andar com Jesus, o seu coração mudou de rota. E eles foram os mesmos que pediram que Cristo fosse crucificado. Vá mais fundo em Deus para que você
você não caia no mesmo engano. Vá mais fundo em Deus para que você não se mova pelas bênçãos de Deus, mas pelo coração de Deus. Porque eu te digo que eu tenho certeza que no dia da adversidade, da luta e da dor, não há bênção que satisfaça o teu coração, senão o consolo que vem de Deus, senão a paz que vem de Deus, senão o descanso, a alegria que vem da parte de Deus. Não há bênção que substitua um coração em paz. Não há bênção que substitua uma identidade firmada em Deus. Não há bênção que substitua a alegria de você ser salvo. Não há bênção que substitua o amor de Deus na tua vida, que lança fora os teus medos, que lança fora as tuas ansiedades, as tuas preocupações. A bênção é boa, o milagre é bom, mas o Deus do milagre é melhor. O coração de Deus tem muito mais do que somente as bênçãos que nos cercam. E Deus quer liberar mais disso sobre a nossa vida, mas nós precisamos ir além. Então aquela multidão, eles eram entusiasmados por aquilo que Jesus estava fazendo. Na verdade, a gente percebe que o que eles amavam não era o que Jesus era, mas era o Jesus que eles esperavam que ele fosse. E eu vou te explicar. Aquele povo esperava o Messias, amém, mas eles esperavam, na verdade, também um libertador no âmbito político. Aquele povo estava debaixo do governo romano. E na ideia deles, o Messias seria um libertador, um revolucionário, que ia livrar eles da mão do povo romano. Então eles estavam esperando esse Jesus, e de repente esse Jesus que eles esperavam está sendo crucificado, julgado pelo governo romano. O que isso nos faz entender? Que aquela multidão queria um Jesus, mas o seu Jesus. Eles queriam um Jesus, um Messias, mas era o Messias deles. Mas era Jesus que fazia a vontade deles. Era Jesus que estava ali dentro da caixinha deles. A multidão quer um Deus que faça as suas vontades. Porém, os discípulos verdadeiros são aqueles que falam: eu vou te seguir, custe o que custar. Mesmo que custe as minhas vontades, você percebe a diferença? Mesmo que custe as minhas vontades. Mas ainda assim, ainda que nos custe, Jesus ele foi enfático quando disse: se vocês perderem alguma coisa por amor a mim, vocês vão receber 100 vezes. Nessa vida e na vida eterna. Entregar tudo nos custa. Nos custa sim, mas é recompensador. Tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Nós estamos falando de um Jesus hoje que se apresenta para nos salvar. Aquele que é o caminho da vida para nós. Mas sim, esse caminho é árduo. Esse caminho nos custa algo. O chamado, quem sabe qual é o chamado? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Estou falando de Cristo que se apresenta para nós. Que Ele tem um caminho de vida, Ele tem muito mais para nós. Mas que também essa caminhada, por muitas vezes, ela é árdua. E o chamado dele para nós é esse, eu não vou te mentir. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas eu posso garantir que nós ganharemos muito mais do que qualquer coisa que nós venhamos a perder, por amor de Jesus. Amém. Inclusive em Mateus, até Mateus 16, 25, é um texto que fala, né? Quem achar sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor a mim, encontrará a vida. E eu fiquei refletindo sobre esse texto. Eu não sei o que é perder a vida para você. Eu sempre fiquei pensando nesse texto. Nossa, que dolorido, né? Dizer que para
você achar a vida, você vai ter que perder a sua vida. E eu fiquei pensando sobre isso, mas a verdade que eu entendo é que às vezes nós temos algo que para nós é uma aparente vida. Nós temos algo que você tem algo hoje que você chama de vida. A gente pensa assim, nossa, que dolorido ter que abandonar minha vida, mas parece que a gente está falando de uma vida linda. Mas a verdade é que às vezes a gente está falando, abandona essa vida horrível que você está vivendo. Quando você perder essa vida, você vai achar a vida. Amém. Só que às vezes a gente está pegado numa aparente vida que nem ela a gente quer deixar. Uma vida de frustração, uma vida de derrota, uma vida de tristeza, de ansiedade, de preocupações. Uma vida às vezes afundada em pecados, em situações que você até quer se livrar, mas não consegue. Uma vida imersa em tudo aquilo que Deus não queria que você tivesse imerso. E a gente olha e a gente diz, essa é a minha vida, e a gente chama isso de vida. Será que hoje você pode perder essa vida? Será que hoje você pode dizer assim, eu abro mão dessa vida para que eu encontre a vida que Deus tem para mim? Amém. Torno a dizer, porque quando a gente pensa nesse texto, a gente fala assim, caramba, Jesus quer que eu abandone tudo para trás, tudo aquilo de bom que eu tenho. Só que às vezes o nosso conceito de bom está muito errado. Às vezes o nosso conceito de vida está muito errado. Então atenda ao chamado que diz, perca a sua vida. Aleluia. Deixa essa vida para que você encontre a verdadeira vida. Porque muitos têm vivido achando que estão no caminho correto, no caminho de vida, achando que vão chegar em lugar algum. Mas infelizmente podem ser como Salomão e dizer, vivi a vida inteira achando que eu estava chegando em algum lugar e eu olhei e eu estava correndo atrás do vento. Abandone essa vida. Decida perder essa vida. Quem acha a sua vida, a perderá. Quem olha para algo que não é Jesus e diz assim, eu achei a minha vida, você acabou de perder a sua vida. Quando você olha para algo e diz assim, meu Deus, como isso me satisfaz? Se isso não for Cristo, eu estou dizendo para você que você perdeu a sua vida. Mas se hoje você olha para isso que você vive, se isso não é o centro da vontade de Deus, mas se hoje você olha para isso e diz assim, eu decido perder isso, eu decido perder essa vida, você acabou de achar a vida eterna. Eu decido perder isso para ganhar a Cristo, você acabou de encontrar a vida eterna. Aleluia. Não seja resistente, não seja questionador, tampouco seja a multidão que se satisfaz somente com milagres, mas aceita o chamado de ter esse Cristo reinando no teu coração. Aleluia. Sendo o Deus da sua vida. Porque muitos dizem e entendem que Jesus é o rei, mas não é o rei da sua vida. Ah, Jesus é Senhor, mas não da minha vida. Às vezes nossa boca se abre e diz sim, Ele é o Senhor. Mas se Ele não governa tudo que é em nós, Ele não é nosso Senhor. Se nós não fazemos o que Ele nos pede, Ele não é nosso Senhor, não se engane. Aleluia. Não pense isso. Porque você pode estar vivendo, crendo que está debaixo do governo do Senhor na sua vida, mas não está. Porque aquele que nos chama de Senhor também tem que fazer a sua vontade. Aquele que o chama de Senhor também tem que deixar que Ele governe sobre todas as coisas. Isso não é ruim, eu te garanto. Porque as vontades de Deus são melhores que as nossas. Os caminhos dele são maiores que os nossos. Então, quando você decide deixar que Ele governe a tua vida, isso não é ruim. Talvez seja desafiador em algum nível, mas é bênção para nós que Ele governe sobre nós, porque nós não sabemos viver, nós não sabemos caminhar, nós não sabemos. Tem um texto em Salmos que o salmista diz: ensina-me a viver, me ensina como uma vida é breve, para que eu possa viver da forma correta.
Terceiro personagem que a gente vê aí são os fariseus, os religiosos daquela época. Eu poderia até dizer que o outro lado da moeda. Enquanto a gente tem aqui no lado um povo que depois mandou crucificar em Jesus, que perdeu seu coração de Jesus, tem um outro lado da moeda que é o povo que se achava melhor amigo de Deus, mas estavam tão errados quanto, que era o povo religioso. E agora eu falo conosco que talvez já recebemos a Jesus como o Senhor da nossa vida, como o Rei da nossa vida, já entregamos nosso coração a Ele, mas paramos de ouvir a sua voz. Mas paramos de obedecer e também somos resistentes e também somos questionadores. Nós precisamos de comunhão com o Pai todos os dias e não de uma vida religiosa. Nós precisamos desse algo, como eu posso dizer, fresco da parte de Deus. Também não podemos entrar no engano de dizer, beleza, olha, já recebi Jesus pode entrar, e deixar Jesus no cantinho, no quarto mais escuro do nosso coração. Amém? Amém? Porque, como eu falei anteriormente, Ele continua a se apresentar, Ele continua a falar, e nós precisamos de um coração aberto e rendido a tudo aquilo que Deus ministra sobre a nossa vida. Amém. Porque a religiosidade também pode nos fazer perder Jesus de vista. A religiosidade também pode nos afastar de Jesus. Olha que contraditório. A religiosidade também pode nos levar a um lugar de servos e não mais de filhos. Mas Jesus veio para nos tornar filhos. Esse foi um dos propósitos de Jesus. Antes, Deus ele era Senhor, somente Senhor. Mas hoje Ele é Pai. No Antigo Testamento você vê Elias, o servo que Deus vive. Sei lá, Eliseu, o servo, Abraão, o servo, Davi, o servo. E hoje você vê filhos. Porque foi isso que Jesus fez. Esses dias eu vi uma palavra que dizia: o filho pode servir o pai, mas o servo nunca é filho. E de fato, se nós entramos nesse lugar de religiosidade, de ter um coração somente preocupado com coisas superficiais, nós perdemos o Pai de vista. E o nosso coração também se fecha para aquilo que vem da parte de Deus. Assim como aqueles fariseus que esperavam tanto por esse Messias, e quando ele veio, eles ficaram tão apegados nas cerimônias, nos ritos, e perderam o tempo da visitação. E perderam o time, como a gente fala, de abrir seu coração com Jesus. Então, concluindo essa palavra, a gente está falando sobre a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. E Deus também quer entrar de forma triunfal na nossa vida. Amém? Jesus quer entrar dessa forma também no nosso coração. E qual é a resposta do nosso coração? Essa é a pergunta para a gente refletir nessa semana. Qual é a correspondência do meu coração diante desse chamado? Qual é a resposta dentro de mim para esse chamado de Jesus? Independente da nossa resposta, Ele continua sendo Deus. Independente da nossa resposta, Ele continua cumprindo as suas promessas, fazendo a sua vontade. Independente da tua resposta, aquele que diz sim, continua vivendo o melhor de Deus. Aquele que diz não, vai viver o curso da vida que escolher. O que eu estou dizendo para você é: independente da resposta daquele povo, a morte dele chegou, mas a ressurreição também chegou. Independente de quem aceitou, de quem não aceitou, Jesus continuou rumo ao propósito pelo qual ele veio. Da mesma forma, independente da nossa resposta, há uma promessa que ainda vai se cumprir, que é a promessa de que Ele voltará. Independente da nossa resposta, Deus vai continuar reinando. Deus vai continuar fazendo o que Ele quer na vida de quem abre o seu coração para Ele.
Deus vai continuar sendo Deus, Deus vai continuar cumprindo promessas. Mas eu tenho certeza que não é desejo de Deus que você fique de fora disso. E para concluir, eu tenho um texto que eu amo muito, e que inclusive é a minha resposta ao chamado de Deus, que é Salmos 27, não lembro o versículo que diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então hoje Deus está dizendo algo para nós. E é uma pergunta. E perguntas precisam de respostas. Precisam de correspondência. Então hoje Cristo se apresenta para nós de diversas formas. Talvez para alguns aqui é a primeira vez que você recebe uma pergunta de que tem um Deus que está te convidando para uma vida eterna. Talvez você já tenha muitos anos na presença de Deus. Eu não sei o que Deus está te chamando hoje, mas uma coisa é certa, Ele está se apresentando diante de você de alguma forma. E eu desejo que você corresponda ao chamado. Você corresponda e você também diga isso, Senhor. Se Deus diz assim, busque minha face, que você seja aquele que responde a minha face. Eu te amo. Amém. Amém? Nós vamos orar. Eu peço que você fique de pé para nós